Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Essa semana, apesar de todas as dores que a pandemia traz para nós, os problemas particulares que nós temos, cada um de nós temos o seu momento a vivenciar, sabendo que é passageiro. Mas essa semana é uma semana de muita luz. O Centro Espírita Cearense está se preparando para uma grande festa. No nosso domingo, às 17 horas, teremos a live do nosso Grupo AME, trabalhando em prol da construção e da união desse grupo com o Centro Espírita Cearense. Então, meus irmãos, vamos estudar o Evangelho, vamos cantar, vamos ficar alimentados por essa força de Deus, fazer muita prece para que tudo dê certo. Hoje continuaremos a ler o Evangelho, a estudar, comentar, mas agora vamos acerenar os nossos corações, nos preparando para a nossa prece geral, que agora se inicia. Paz e bem a todos. Boa noite, meus irmãos. Prece geral. Prece pelos doentes. Jesus querido e amado, venha consolar todos os doentes que se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares. Que os espíritos guardiões sejam amigos dos desencarnados que se encontram em atritos. Que os espíritos de luz ilumine o coração das crianças violentadas. Peço que os anjos guardiões cuidem também dos 14 milhões de desempregados no nosso Brasil, lhes dando passes magnéticos de conforto e iluminando suas mentes. Peço pelos coveiros para que eles sejam agraciados com saúde e paz no coração. Pelos irmãos que fazem a limpeza em nosso planeta Terra, que eles sejam todos fortalecidos. Peço pelos motoristas de aplicativo, ônibus e táxi, para que eles recebam luzes que iluminam todos os seus caminhos, por onde eles passarem. Pelos profissionais da saúde, que sua fé seja restaurada todos os dias e suas forças também. Peço pelos professores para que eles sejam abençoados, para que eles continuem ensinando e amando o seu próximo com seus ensinamentos corretos. Peço pela nação brasileira para que sejam agraciados todos os governantes, para que venhamos a ter vida mais digna em nosso Brasil. Peço a Maria Santíssima que visite o coração de cada idoso que se sente abandonado por seus familiares, para que eles sejam amparados e acolhidos por nossa Mãe tão maravilhosa. Peço pelos irmãos com fome, que sempre apareça alguém que lhes dê um alimento no seu dia a dia, porque não existe pandemia maior, meus irmãos, do que a fome. Peço a meu Deus Todo-Poderoso, Pai de nós todos, que fique conosco hoje e sempre, e que assim seja. Queridos irmãos, é chegado o momento do nosso Evangelho. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3,
há muitas moradas na casa de meu Pai. Estamos tecendo as considerações do texto que tem como título Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Nos deteremos hoje a leitura na íntegra e algumas considerações no que diz respeito ao item 7, que diz: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital, ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos, enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsã, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Queridos irmãos, para comentarmos essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, esse item 7, nós nos reportaremos primeiramente às palavras do próprio Jesus, nosso modelo e guia, que disse que havia muitas moradas na casa do Pai. Quando nós juntamos as palavras de Jesus e damos uma luminosidade pelo esclarecimento, pela fé raciocinada do Espiritismo, da doutrina espírita, nós nos tornamos confortáveis frente a essa citação, frente a esse texto que fala de toda essa dor que existe na terra. Os hospitais, as casas de detenções, os bairros pobres, com saneamento muito precário e, consequentemente, com muita doença, né? Aquelas casas tristes, feias, como Deus não quer nada daquilo para nós. Mas isso aqui, meus irmãos, é uma passagem. Um dia nós sairemos desse hospital, um dia nós seremos qualificados nessa escola, nós receberemos a nossa carta de libertação da nossa penitenciária, onde nós estamos sendo privados da liberdade que os espíritos benfeitores têm, dos espíritos iluminados possuem, por conta da sua inteireza moral. A nossa moral ainda tem as suas privações, as suas rachaduras, e isso nos deixa presos à casa como essa nossa mãe terra, né? Essa casa onde o mal e o bem campeiam, mas onde o mal ainda predomina, né? Mas um dia todos nós seremos anjos, um dia nós iremos para outras casas, e nós que estamos entendendo o momento de regeneração do nosso planeta, nós voltaremos talvez até aqui para a Terra, se nós merecermos, tivermos condições de morar num planeta onde existe o mal e o bem, mas o bem prevalece, que é o caso do planeta de regeneração. Então, meus irmãos, fiquemos em paz, iluminando sempre os nossos estudos com a luz da doutrina espírita, que não cria alegoria, que não cria fantasia, para
deixar difícil o entendimento do Evangelho de Jesus. Então fiquemos em paz, entendendo que na casa do Pai tem muitas moradas, e com o nosso crescimento espiritual percorreremos todas essas casas em direção à luz, em direção a Deus. Paz e bem a todos. Meus irmãos, boa noite. Nesse instante, dando continuidade ao nosso evangelho de hoje, fechemos os nossos olhos para a prece de fluidificação das águas, entrando assim em sintonia com o nosso irmão maior, agradecendo sempre pela sua proteção e misericórdia. Divino Mestre Jesus, amigo de todas as horas, que nossa fé seja fortalecida pelo Evangelho diário, preces e vibrações, quando em recolhimento elevamos nossos pensamentos, alinhando nossos chakras, buscando o equilíbrio essencial para acender a chama do amor em nossos corações, fortalecendo assim a nossa fé, e que através dela possamos nos encorajar para enfrentar as barreiras que na maioria das vezes julgamos tão difíceis. Nesse momento, buscando a harmonização necessária, começamos a imaginar uma fonte de águas límpidas que nos transporta a um belo cenário da natureza. O barulho das águas caindo nos inspira paz. Aproveitando esse momento de êxtase, nós te rogamos, ó Mestre Jesus, que envie seus mensageiros espirituais, como Bezerra de Menezes e sua falange protetora, a fim de colocarem nessas águas fonte de vida, os bálsamos curadores necessários ao refazimento dos nossos corpos físicos e espirituais. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Assim seja.